O Fernando tem aqui alguns detalhes, porque as cidades aqui da região estão cheirando mal, as cidades estão poluídas pela fumaça, e o que a gente percebe é que CETESB Meio Ambiente estão dormindo em berço esplêndido, tem queimada para tudo quanto é lado, e como se não estivesse acontecendo absolutamente nada. Nada. Fernando, conta um pedacinho da história, por favor. Para que pagamos os nossos impostos? Esse é o grito de centenas e centenas de manifestações aqui no nosso sistema de atendimento ao ouvinte. E esse grito não vem só dos moradores de Araraquara, vem de quase todas as cidades da região. Além dos incêndios urbanos e rurais, que pioram e muito a qualidade do ar com o agravamento da baixa umidade, que traz riscos à saúde, também o mau cheiro causado pelo garapão despejado pelas usinas torna o ar irrespirável. Onde estão os fiscais do meio ambiente? Essa é a grande pergunta. Onde estão os fiscais da CETESB? Essas são as cobranças de moradores que contribuem mensalmente com os seus impostos. Mas é isso, né? Então, é isso que nos leva a ter essa postura, viu, Luiz Antônio, de indignação. Espera um pouquinho só. Eu recebi informação que houve aí toda uma remodelação na CETESB, uma remodelação, um desmonte. Porque nesses 35 anos quase de programa, eu tive aqui 3 gerentes da CETESB. O senhor Almir Zancu, o segundo que era o... Teve o último Jorge agora, Guimarães. Jorge Guimarães e o Jorge Carize, né? Foram 3. Nunca eles deixaram de dar satisfação. Muito embora a gente, às vezes, até era crítico, porque achávamos que o trabalho ainda estava distante de ser um trabalho ideal, agora simplesmente desmontaram. Colocaram uma gerente da CETESB que era de São Carlos. Se eu não me engano, é Vilma Barbieri. Sim. Então, veio aqui para Araraquara, e lá em São Carlos o pessoal já reclamava, dizendo que ela não dá satisfação à imprensa, que ela se coloca numa posição como se não devesse explicação à imprensa. Ô, dona Vilma, tenha santa paciência. A senhora não tem nariz para sentir esse fedor que a cidade está sentindo? É situação que vem do garapão, que está armazenado, e dentro da usina recebeu a informação que realmente o garapão está armazenado e por isso esse mau cheiro. Foi denúncia de dentro da usina, e vocês não vão verificar? E os incêndios em canaviais? Tem uma foto aí onde tem um funcionário da usina tacando fogo. Está lá, uniformizado. Ele está com um maçarico tacando fogo no canavial, botando fogo em ponto do canavial. Agora eu pergunto, a CETESB está lá vendo se esse canavial que incendiou, se realmente ele tem dificuldade para entrar a máquina, ou se o pessoal, aproveitando esse sono profundo da CETESB, o pessoal está metendo fogo. Ninguém está suportando a poluição e nem o mau cheiro. Eu concordo que a CETESB não tem aí capacidade de atuar preventivamente, estar em todos os locais, observar cada incendiário que esteja atuando por aí. Agora, uma vez constatada a situação, ela não pode se omitir. Ela não pode deixar de comparecer, de apurar, de fiscalizar e de estar, principalmente nas usinas, acompanhando o movimento, porque o garapão ele é um subproduto da produção do etanol. As usinas, inevitavelmente, quer queiram, quer não, acabarão produzindo esse material. Então tem que ter um acompanhamento constante em cima disso, como está sendo armazenado, quantos dias isso passa ali, como está sendo feito o despejo disso no campo. Então a CETESB tinha que ter um programa, se é que não tem, de acompanhamento desse material. Está muito distante da população, Luiz. Eu acho que a CETESB, se não tem essa estrutura de fiscalizar, de estar presente, realmente fazer um trabalho preventivo, mas tem que se aproximar mais da população para facilitar o acesso a isso. Se quer um telefone de fácil acesso, você tem da CETESB. Eu, agora, sinceramente, não sei como fazer uma denúncia. Eu tenho que acessar a internet para buscar o telefone. Mas tem que popularizar isso. O Estado deveria, ao invés do Estado ficar gastando dinheiro em campanhas, né, que tem a obrigação de fazer, simplesmente deveria era usar o telefone, usar o seu número especial e colocar fiscais em número suficiente para fazer a fiscalização. Plantonistas também, agora, né? De repente, né, a dona Vilma Barbieri, ela pode ter dificuldade, não gosta de falar, mas ela tem que ter alguém distribuindo uma nota à imprensa explicando o que está acontecendo. Quer dizer, nós estamos pagando, dona Vilma, estamos pagando seu salário. Vocês devem, pelo menos, ter o respeito com o público que paga o seu salário, cidadão. A partir do momento que vocês perdem o respeito com a população, como se vocês não tivessem obrigação de dar essa explicação, então nós estamos realmente roubados. Eu acho que a única situação vai ser um dia a gente fazer a campanha para desobediência civil não pagar mais impostos. Tem aquela história, quem cala consente. Quando um órgão importante como esse, que antes falava, era aberto, ouvia até crítica. Eu lembro o Cariz aqui, ouvia tudo que a gente tinha a dizer, rebatia, aceitava e mostrava o trabalho, né? Apesar das críticas. Agora, se adotar o silêncio, a postura, primeiro que não é
do princípio da administração pública, não é nem um pouco transparente, segundo, parece que está fugindo realmente do Agora, problema. o governo do Estado de São Paulo decretou realmente a censura à imprensa. Ninguém fala. Quando vem umas notinhas lacônicas, sem explicar coisa nenhuma. Quer dizer, estamos vivendo em plena ditadura militar. Na ditadura era melhor do que hoje, porque pelo menos o pessoal mandava notas longas, né? Tentando justificar, tentando... Agora, nem isso eles fazem. Quer dizer, nós estamos sendo vítima de uma ditadura dentro da democracia. A tentativa de você acabar com a discussão de uma forma rápida, né? Você percebe que os vários segmentos adotaram esse tipo de postura. Agora, com relação às queimadas, Madalena, só para a gente tentar entender aqui. Eu estava dando uma verificada aqui na legislação. As queimadas, elas continuam proibidas. Existem casos raros, mas normalmente o que existe é um acordo, um tipo de uma informação que é passada das usinas para a CETESB quando há a prática da queimada. Por exemplo, se você diz que você tem uma imagem de um funcionário uniformizado que fez essa queimada com o maçarico, eu quero perguntar o seguinte: essa queimada estava autorizada? Aquele local poderia? Eu acho que tem alguns elementos que são fáceis de você tentar agir. Pré-comunicação entre o órgão Sim, e a normalmente usina, é assim né? que funciona. Inclusive, quando você vai fazer a queimada, tem que ser num local onde a máquina não entra. Um local de morro, tal, com dificuldade. E autorizado pela CETESB. E autorizado pela CETESB. Eu pergunto a você, está lá o funcionário tacando fogo. Agora, pelo que eu vi ali, não tem nenhuma irregularidade no solo. Pelo que dá para a gente observar, pela foto, é um campo normal. Agora, de repente o cara vai, foi um incêndio criminoso. E aí, será que foi criminoso mesmo? Essa desculpa já não vai poder ser usada, né? Nesse caso, não tem como usar esse tipo de desculpa. Ou seja, as usinas não vão poder usar esse subterfúgio para tentar falar, olha, alguém colocou As agora. pessoas do setor, viu, Fernando, tem alegado que as usinas não têm nem sequer interesse econômico mais nessa queimada. Que isso já ficou no passado, já foi superado, uma etapa vencida. Hoje é todo o investimento no maquinário. Não justificaria, né? Não justificaria. Você investir, comprar milhões e milhões em máquinas, em implementos, para você fazer a queimada. Então não tem mais justificativa isso. Agora eu pergunto a você que está me acompanhando, a vocês aqui da mesa, que maçarico temos que usar para a CETESB dar resposta à população, que é paga para isso? Nós somos jornalistas, não temos poder para nada, apenas noticiamos, apenas criticamos, é um direito nosso. Às vezes até virulento, é um direito nosso, porque eles não ouvem se você for muito brando, né? Agora eu pergunto, quem que nós devemos acionar para que o órgão tenha a responsabilidade de uma resposta? Seria a Justiça? Seria o Ministério Público? Porque, seja lá quem for, nós vamos fazer esse papel. Nós vamos pedir informação. Nós pedimos, nós telefonamos lá, ela não fala, outro dia estava na Alemanha, né? Não fala, eu não sei se ela tem dificuldade de falar, mas ela se julga no direito de não dar resposta à população. Então eu pergunto, a quem que poderia intimá-la realmente a explicar para a cidade o que está acontecendo? Tem algum órgão, será que pode fazer isso? Não, isso tem que ser uma norma do próprio órgão, né? Dos seus superiores. Olha, não, mas se não faz, como é que faz? Não, ninguém é obrigado a falar. Agora, se o Ministério Público do Meio Ambiente, por exemplo, Promotoria Pública Ambiental, acionar a CETESB, não vai obrigar a falar o nosso programa. Talvez vai cobrar esclarecimento exatamente da situação. Aí o promotor público envia a nota. Isso, a Promotoria do Meio Ambiente pode agir num caso como esse. Então vamos fazer isso. Vamos fazer denúncia hoje à Promotoria do Meio Ambiente, que a CETESB não quer dar resposta sobre a fedentina que tomou conta da cidade e os incêndios que estão acontecendo. Se esses incêndios foram, vamos dizer, as pessoas foram multadas, se as pessoas foram enquadradas por crime contra o meio ambiente. E se os incêndios dos últimos meses tiveram autorização da própria CETESB? O mínimo que se espera, né? O mínimo. Agora, Luiz Antônio, carros, motos, ônibus e caminhões acabam causando problemas em ruas de Araraquara. A manutenção precária acaba colocando em risco a segurança da população, isso mesmo, é? A informação nos foi passada por um mecânico que tem oficina em Araraquara e garante que a cidade está infestada, na expressão dele, de veículos sem as mínimas condições para trafegar. O problema afeta carros, caminhões, ônibus, motos. Segundo esse profissional, são problemas com os freios, com a iluminação, amortecedores e pneus, tudo em tão péssimo estado que ameaça a segurança de quem dirige e de quem trafega ao lado também. O mecânico, inclusive, que já fez muitos orçamentos para que veículos voltassem a circular sem problema, mas como o preço fica além da posse dos proprietários, esses veículos continuam circulando nessas precárias condições. Para terminar, o profissional faz a pergunta: onde estão os fiscais que deveriam ficar atentos para aplicar a legislação?
Uma boa pergunta, né? Agora, ele fez até um comunicado um tanto quanto sutil. Eu percebi que existia até um constrangimento na informação que ele nos passou, porque ele diz, olha, mas eu não posso, como cidadão, eu não posso deixar passar em branco e sugerir uma pauta para vocês a respeito desse assunto. Porque eu não vejo fiscalização na cidade, analisando escapamentos que não estão em condições de circular, carros queimando realmente óleo, poluindo o meio ambiente, carros sem iluminação, freios realmente avariados, e tudo isso acaba causando perigo. E eu sei disso porque eu tenho uma oficina, é uma grande oficina, e eu recebo aqui pessoas, né, que vêm fazer um orçamento e a gente percebe, tem isso, tem aquilo, tem aquele outro, e conforme o preço do orçamento, o sujeito ele fala, poxa, eu não tenho condição de fazer. Então você pode fazer isso, aquilo, que é o mais grave, mas muitas coisas acabam ficando realmente sem ser feitas. Então, eu entendo que é a questão da crise, mas numa situação como essa, um carro que circula sem ter os freios regulados, sem ter o balanceamento, o alinhamento do veículo dentro dos conformes, você pode colocar sua família em risco. Agora, tivemos um capotamento de um veículo, de um Monza, que tinha excesso de lotação. Agora eu pergunto, o veículo capotou por quê? Porque o rapaz estava embriagado, ele não conseguiu controlar o veículo, ou capotou porque embriagado e numa velocidade excessiva, o carro, logicamente, talvez aí com avaria no seu alinhamento, no seu balanceamento, então ele não tem a estabilidade que deveria ter. E simplesmente você coloca em risco. Às vezes pneu careca, enfim, tudo isso, né? Eu acho que foi infelizmente foi a junção de 3 coisas aí que foram fatais, né? Eu acho que um fator sozinho aí não determina. Eu ando nessa cidade, Nancy, olha, eu acho que 5 mil quilômetros por mês entre viagem e meu movimento aqui pela cidade, pela região. Eu nunca fui parado por alguém para dizer o seguinte, olha, como é que está a iluminação do seu carro? Como é que está a situação? Quer dizer, a fiscalização para apurar o escapamento se está queimando óleo ou não em excessivo. Tem caminhão que passa por aí, ônibus, que simplesmente ele deixa um rastro pela cidade. A última vez que eu vi uma fiscalização foi que o município de Araraquara contratou uma empresa em São Paulo, fez uma licitação, contratou uma empresa em São Paulo, no tempo do prefeito Valdemar de Santos, se eu não me engano, no 2º ou 3º ano da sua administração, antes do ano 2000. Quer dizer, há 17 anos que eu não vejo esse tipo de trabalho. Há 20, né? Há 20. A última gestão do De Santis começou em 97, então foi mais ou menos há 20 anos que isso aconteceu. Madalena, existem algumas questões, né? O Código Brasileiro de Trânsito já impõe alguns crimes de trânsito na questão da manutenção. Se a luz de freio não funciona, se as lanternas e os faróis não estão em dia, a questão dos pneus carecas também, já há infração de trânsito para isso. Então, isso são deveres do dia a dia do agente de trânsito do município, também da própria polícia militar. Quando você aborda um veículo, checa a documentação, você pode também dar uma olhadinha nos pneus do carro, por exemplo. Agora, as questões de motor, de estar soltando fumaça ou não e tal, o município precisaria criar a tal da inspeção veicular, que em São Paulo já acontece. Em São Paulo tem lei, tem procedimentos. Eu acho que está na hora das médias cidades, não falo só para Araraquara, não, falo para São Carlos. Seria uma lei municipal? Uma lei municipal, criar a inspeção veicular municipal. Eu acho que está na hora de criar uma coisa nesse sentido. Não tem como checar tudo, né? Você não vai obrigar o município a checar alinhamento e balanceamento. Mas isso pode ser criado pela Câmara ou tem que ser um decreto do prefeito? Eu não sei, né? O caminho eu não sei qual mas todos esses setores têm que estar envolvidos nessa discussão. É isso que é importante. Vamos chegar. É isso que é importante numa Câmara. Não, quando a gente se contrapõe aqui ao vereador que fica olhando buraco, mas sabe por que ninguém faz? Porque é uma medida impopular. Impopular. É impopular. Não rende ele só trabalha com coisa popular. Só trabalha com aquilo que rende voto. Mas eu não sei se é impopular. Claro que é impopular. Beneficiando aquele que está correto. Mas você vai estar enquadrando uma série de pessoas e criando uma inspeção. Eu acho que deve ser do município, porque isso traz obrigações financeiras para o município, né? Você montar uma equipe, montar uma estrutura, então talvez a Câmara não possa legislar, mas é impopular. Eu sei que é altamente constrangedor. Eu sei que tem muita gente que está nos ouvindo que gostaria de estar mantendo o seu carro em ordem. Porque quem é que gosta de andar com uma coisa que não esteja com os pneus normais, que não esteja, né, dentro dos conformes? Quem é que não gostaria? Não é que faz por prazer, faz porque é relaxado. Faz porque não tem condições de fazer. Mas ele está colocando em risco a vida dos seus familiares e a vida de outras pessoas. Aquele moço que o carro parou no meio da estrada e foi atropelado pelo ônibus, quantas pessoas morreram naquele acidente? A família inteira foi dizimada em função de alguma coisa que, se ele tivesse ido de ônibus elétrico,
de ônibus do transporte coletivo para a igreja, ele teria poupado a vida dos seus filhos e a vida dele. Não dá para andar, não dá para andar. Esse caso é bem sintomático, que envolve uma série de situações, né? Outro dia me alertaram, Luiz, você já percebeu que esse carro, por exemplo, saiu pela rodovia porque a cidade não tem um contorno viário, né? A rodovia, pela nossa proximidade, se transformou nesse contorno. Então você vai para o Secap, você pega a pista. Você sai aqui pela Washington Luiz, pelo shopping, você dá a volta pela Washington Luiz. O mesmo você faz pela 255, saindo ali do trevo da IESA, aquela região nordeste da cidade, você sai, vem aqui, entra pela rodoviária pela 255, por exemplo. Então, a pista se transformou num anel viário. Isso não é legal para o trânsito. Você ameaça famílias que usam a pista como, né, meio alternativo para você circular pela cidade. Quer dizer, isso não é prudente também. Então, eu coloco aqui o assunto na mesa e nós vamos instigar o Nilson do Trânsito a nos enviar uma nota para saber o que ele tem na cabeça pensando a respeito do assunto. O que ele tem na cabeça pensando a respeito do assunto. Se realmente isso o preocupa ou se isso, para ele, é lantejoula. Que isso não tem importância nenhuma. Fomos pautados por um mecânico que diz, olha, eu sou testemunha de que realmente a coisa é séria. A coisa é muito séria. Tem o impacto econômico aí também da crise, né? Então você faz com que as pessoas deixem de cuidar dos seus veículos. Então, por favor, viu, vamos enviar o assunto, né, para a Câmara, quer dizer, para o setor de trânsito, tá certo? Essa reivindicação, que peçam e que mandem uma nota ao nosso programa para saber qual que é a preocupação do setor com respeito ao assunto. Fizemos o nosso papel, levantamos o assunto, é esse o papel que o jornalismo tem que fazer. Levantar o assunto, entregar de bandeja para as autoridades, fazer alguma coisa, porque essa é a obrigação delas, né? Essa é a obrigação delas.